Oi, eu sou Avalon, mas todo mundo me chama de Ava. Esse é o segundo episódio do Bloco Speaking. No episódio anterior, a gente viu algumas informações gerais sobre a prova oral do TOEFL, com foco na primeira sessão. Vimos a organização geral da prova e os tipos de questão que eles usam. Falamos também de estratégias para ter o melhor resultado na primeira sessão da prova de speaking do TOEFL. Nesse episódio, a gente vai ver um exemplo de resposta e falar sobre estratégias para se preparar para essa parte da prova oral. Se você já tem o livro, nas páginas 84 a 96, você encontra informações mais detalhadas, dicas gerais para fazer a prova oral e dicas específicas para o tipo de questão que é usado na primeira sessão. Vamos começar! A gente tinha falado em responder essa questão. People have different preferences when it comes to studying for an exam. Do you prefer to study in a group or to study alone to prepare for exams? Give details and examples. Conseguiu gravar aquela resposta? Se não conseguiu, não tem problema. A gente falou em ter organização como razão para estudar em grupo, lembra? Então vamos ver como a gente faz isso. Pense em detalhes sobre ter organização. Por exemplo, você vai ter um horário definido para se reunir. Não vai poder parar de estudar enquanto durar a reunião e vai ter o incentivo dos colegas. Agora pense em exemplos para mostrar a importância dos detalhes. Tipo assim, horário. Quando eu estou sozinho, eu fico deixando para mais tarde e acabo não estudando. É difícil seguir um horário definido porque posso estudar quando quiser. Concentração. Eu me distraio muito quando estudo sozinho. Paro de estudar para fazer outras coisas e acabo deixando para o dia seguinte. Incentivo. É muito chato quando eu estudo sozinho, então eu tenho preguiça e sempre paro de estudar. No exame, a gente só tem 15 segundos para preparar a resposta. Parece pouco, né? Mas na verdade, se você contar o tempo no relógio, vai ver que dá para fazer isso facilmente quando você está acostumado. É por isso que você precisa praticar. O bom é que a resposta é bem curta, só 45 segundos. Se você organiza suas ideias com detalhes e exemplos, não é difícil falar 45 segundos. A gente vai praticar muito essas duas etapas, a organização das ideias e a fala. E você vai fazer isso cada vez melhor. Vamos tentar construir a resposta? Então lá vai. Eu prefiro estudar em grupo quando vou fazer exame, porque consigo me organizar melhor. Para começar, estudo em grupo tem um horário definido e é regular. Quando eu estudo sozinho, eu fico protelando e às vezes nem chego a estudar. Quando eu estudo em grupo, isso também me ajuda a manter minha concentração. Quando estou estudando sozinho, eu me distraio com facilidade e acabo fazendo outras coisas e fica difícil voltar a estudar. O mais importante é que quando estudo em grupo, meus colegas me incentivam. Eu acho muito chato estudar sozinho e acabo me perdendo e fico sem saber o que estudar. Deu para entender como é essa primeira sessão da prova oral do TOEFL? Agora que a gente já tem uma boa ideia do que a gente precisa fazer, vamos ver como a gente se prepara para fazer isso em inglês. Primeiro, vamos pensar no vocabulário que a gente precisa. É claro que uma parte vai depender da questão,
Mas tem uma outra parte que é comum a esse tipo de questão e pode ser usada sempre. A gente vai falar sobre essa parte agora. Como é que a gente sabe que palavras são usadas nas respostas em geral? Na verdade, é muito simples. É só a gente analisar a questão e os tipos de respostas que podemos dar. Vamos analisar o enunciado da questão. People have different preferences when it comes to studying for an exam. Do you prefer to study in a group or to study alone to prepare for exams? Give details and examples. Dá para perceber que o enunciado tem 3 partes. A primeira parte é o contexto, que geralmente é usado só para entrar no clima da questão e, na maioria das vezes, não tem importância para a pergunta ou a resposta. People have different preferences when it comes to studying for an exam. A segunda parte é a pergunta. Do you prefer to study in a group or to study alone to prepare for exams? Essa parte sim é importante, porque é isso que temos que responder, e podemos prever o vocabulário que podemos usar para construir nossa resposta. Repare como a pergunta se basta. Não precisa da primeira parte para entender a pergunta. Por isso que a gente diz que, nesse tipo de questão, o contexto não importa muito, é só para compor mesmo. A terceira parte é instruções. Give details and examples. E também é importante porque a gente precisa cumprir todas as instruções dadas. Cumprir todas as instruções vale para todas as questões das provas oral e da prova escrita também. A gente aqui considera isso uma das regras de ouro do exame de proficiência. Não é só no TOEFL, mas em qualquer exame. A gente acredita que o melhor caminho é obedecer ao pé da letra o que a questão está pedindo. Você vai perceber, durante o curso todo, que a gente segue à risca todas as instruções das questões. Dai a César o que é de César. No nosso caso, dê à questão exatamente o que a questão está pedindo. Isso é muito simples, mas não é possível enfatizar o bastante. É assim, ó. Pediu opinião? Dá opinião. Pediu exemplo? Dá exemplo. Pediu argumento? Aí você já percebeu, né? Vamos começar com a análise da pergunta. Do you prefer to study in a group or to study alone to prepare for exams? A pergunta pede preferência. Então, a gente já sabe que precisa de vocabulário e expressões para falar de preferência em inglês. Parece muito simples. É só eu dizer I prefer. Mas qual é a gramática de I prefer? A gente pode dizer I prefer to study e I prefer studying. Mas a gente não pode dizer I prefer study e I prefer to studying. Claro que esse exemplo pode até parecer óbvio, e você provavelmente já sabe disso. Mas primeiro, tem gente que não sabe. Segundo, a gente está só começando. Se você considerar a resposta toda e expressões alternativas, aí já pode ficar um pouco mais complexo. Por exemplo, se eu não quiser usar I prefer, que outras expressões eu posso usar? Essa é uma pergunta que precisamos fazer sempre. Que outras expressões eu posso usar? Porque outra regra de ouro do exame de proficiência é evitar repetir palavras, tanto na prova oral quanto na escrita. Uma das coisas que examinadores levam em consideração quando decidem que nota vão te dar é o seu vocabulário. Os termos técnicos para isso são lexical resource e range of vocabulary, ou recurso lexical e amplitude de vocabulário. Isso tem a ver com a capacidade de usar as palavras mais adequadas para o contexto e usar sinônimos para evitar repetição. Além disso, e quem assistiu ao primeiro episódio do bloco Reading talvez se lembre disso, todas as provas de leitura e escuta são construídas para não usar nas perguntas e alternativas de resposta as mesmas palavras que aparecem no material escrito e gravado.
O nome disso é paráfrase, dizer a mesma coisa com palavras diferentes. Então, precisamos saber mais de uma forma de falar dos assuntos que aparecem no exame. Nesse caso agora, preferência. Por exemplo, uma maneira mais sofisticada de dizer I prefer é I would rather. Essa é uma expressão comum entre nativos da língua inglesa. Aparecem 9.195 exemplos do uso de I would rather no corpus. E 1.167 desses exemplos estão na categoria oral. Mas a expressão pode ser desconhecida para muitos candidatos que fazem o teste. Se usarmos I would rather study alone, primeiro é uma forma mais complexa da língua e vai atrair a atenção dos examinadores. Segundo, podemos usar I prefer em outra parte da resposta, como na conclusão, e não ter que repetir a palavra. Que tal construir uma resposta em inglês para essa questão e depois procurar palavras e expressões para substituir as que você usou na resposta? Esse foi o segundo episódio do Bloco Speaking. A gente construiu um exemplo de resposta da questão independente e discutiu como se preparar para responder essas questões em inglês. A gente viu que os enunciados dessas questões podem ser divididos em 3 partes: contexto, pergunta e instruções. Vimos que é importante atender todas as exigências das questões e que podemos construir um vocabulário reciclável para usar nas respostas. No próximo episódio, vamos começar a explorar as questões integradas da prova de speaking. A primeira é Fit and Explain. Nas páginas 88 a 93 do livro impresso, você encontra dicas e explicações detalhadas sobre esse tipo de questão. Não esqueça de acompanhar o bloco geral para trabalhar sua pronúncia. Até mais!